Não sei como é que eu vou exatamente fazer esse vídeo, mas eu acho que a grande questão, que é uma questão um pouco mais profunda e que durante um certo tempo eu esqueci dela, então por isso eu não poderia exatamente referenciá-la. Porque em 2022, durante um tempo, eu não pensei tanto nela, e de certa forma foi até um pouco útil isso, porque geraria um problema no sentido que eu não deveria fazer qualquer questão argumentativa para as pessoas em havendo risco, ou pelo menos teria que verificar, foi o que eu fiz, né? Verificar se haveria risco antes, mas independente disso, que foi a questão de eu falar antes. Então, mas é que isso tem contexto. E eu acho, inclusive, que eu falei sobre isso no canal, mas não falei em uma outra vez que eu falei isso para outra pessoa. Em que eu falei, em um dos ataques que recebi, falei, não, são vocês que eventualmente atrapalham, então, eventualmente, eu posso, aliás, eu não deveria fazer nenhuma questão argumentativa, porque eventualmente são as outras pessoas que atrapalham. Então aí que tá, não se deve fazer. Aí, são duas questões aqui. Uma porque o próprio conceito em si é errado, de eu ir para algum lugar para ficar debatendo, mesmo que não haja risco. Além disso, há risco. Então o risco também transforma aquilo em algo errado. Sim, mas é que esse não era exatamente o meu argumento anterior. Ele era um argumento que eu falei, eu acho que inclusive eu falei no canal, eu falei, ó, no próprio conselho de não, se eu estou indo para o ministério e tem argumentos contra mim. Havendo ou não havendo risco, o conceito de debater é errado. Mas o que pode relativizar é a questão da maternidade espiritual. Eu acho, pelo que eu lembro, que eu tinha relativizado pela questão da maternidade espiritual. Eu não sei se eu disse que eu continuaria o mesmo argumento. Embora possa ser que eu tenha dito isso, porque mesmo se eu sou mãe espiritual, seria um problema retornar ali no ministério para ficar debatendo. Interessante, depois, talvez em outro vídeo, não sei se nesse, eu vou falar que isso sempre foi observado. Em todas as situações aí que está, em relação a filhos espirituais. E não em relação à questão da igreja. Porque a questão da igreja, claro, é ruim porque eventualmente pode até haver um erro aí no sentido de que, poxa, colocou as pessoas em risco, mas eles não são meus filhos espirituais, eu não tenho responsabilidade por eles. No entanto, em relação, embora fosse ruim na igreja também, seria talvez errado, não sei. Isso tem que ser um pouco melhor pensado. Mas, de qualquer forma, no ministério, em relação a pessoas que potencialmente seriam minhas filhas espirituais, ou algumas delas, não houve risco em momento nenhum. E, eventualmente, alguma situação que teve, isso foi anulado porque não houve entendimento da questão. A questão a questão não era lesível, eu não entendi o que era a questão. Então, não sei se houve risco aos demais, não houve problema. Não sei se as pessoas entenderam o que era aquilo, então... aí que tá, ali porque eu não sabia se aquilo realmente, na cabeça das pessoas, gerava um risco ou não. Nas outras duas situações de pregação não houve risco. Então, assim, isso foi observado, isso foi obedecido, a questão de, não se deve retornar porque o conceito de debate é errado. Aí que tá, na segunda tentativa de pregação que eu fiz, eu não debati. Então, assim, justamente, voltar para o conceito de debate é errado. Mas eu nem sabia se eu iria debater, então estava certo, para verificar se tinha risco. Poderia haver risco, mas eu não debati. Eu não discordei da outra pessoa. Então pode ser uma informação que até eventualmente fosse errada, dependendo do objetivo do debate dela, mas não era meu. Então, tipo, vamos dizer, eu anulei o risco até por não haver entendimento sobre o que era a questão. Então, mas há risco de debate. Não, mas não houve debate efetivamente. E eu não fui para debater. Então aí que tá, como eu não fui para debater e no caso havia a possibilidade de eu não entender a matéria, não, mas aí não tem problema. Não. Se eu entendesse e aí debatesse, poderia ser uma violação aí da questão, porque daí não seria nem exatamente o risco em si, seria a própria debatibilidade, vamos dizer assim. Não, mas havia o risco de haver debate. Não, mas aí em relação ao risco sobre os demais, né? Mas aí não haveria, vamos dizer, a questão do conceito de, por exemplo, ir para debater. Eu não fui para debater. Mas havia possibilidade de debate na segunda pregação. Sim, mas eu não entendi o conceito. Então, automaticamente também vamos dizer, o risco foi anulado porque eu não fui para debater e no final não houve debate. E essa que é a questão. Né? Então, ali não contaria, né? Tá, ó. Então, eu vou começar assim. Há possibilidade de omissão minha? Aí tá, mas aí haveria um outro problema, o que relativiza isso? Não só a questão de maternidade espiritual, porque eu não relativizei pela questão da luta contra o mal.
Então há a possibilidade de omissão minha se tenho de lutar contra o mal. Então quando eu digo o seguinte, há a possibilidade de eu não... o mais certo seria não vou. Mesmo que não haja risco, mesmo que seja uma questão eventualmente de fácil resposta, é melhor não retornar para a igreja porque o conceito de ir para debater está errado. Então essa é uma questão. No entanto, o conceito de ir para debater está errado, mas talvez eu tenha que lutar contra o mal. Então aí que está o problema. Isso já gerava uma relativização. E maior ainda quando havia a possibilidade da maternidade espiritual. Então é que tá. Mesmo que ferisse, ou mesmo que fira meu objetivo de evitar escândalo e de evitar debates, porque seria errado o próprio debate em si, seria errado o próprio conceito, no caso na frente dos outros, e por causa de debates e tal. Mas eu falei que isso seria errado se causasse risco aos demais. Eu falei que isso seria errado causasse risco aos demais, mesmo que houvesse luta contra o mal. Só que aí que tá, o problema. Justamente a questão que a luta contra o mal poderia gerar um dever diferente. Então, aí que tá. Isso era uma possibilidade, por causa da questão da luta contra o mal. Mas aí eu estava discutindo capacitação. E eu me lembro que daí eu fiz o vídeo lá em 2021 dizendo, não, mas peraí, que talvez eu tenha que retornar, porque talvez haja capacitação. Teve um vídeo que eu falo isso. Que eu falo, não, tem que analisar algumas questões, porque eventualmente se eu tiver capacidade talvez não com essas palavras, mas se eu tiver obediência, pode ser que eu tenha que retornar. Sim, porque daí eu consigo evitar o sofrimento. E justamente, salvo eu tenha capacitação para proteger. Então, justamente. E aí que tá. O que eu falei? Mesmo que seja o meu objetivo de evitar escândalo e de evitar debates, porque eventualmente seria errado. Mas eu teria que lutar contra o mal. Só que a luta contra o mal na frente dos outros é errada. Porque eventualmente geraria risco. Eu acho que esse foi o meu argumento em 2021. Isso aqui vai gerar risco em relação. Temos que lutar contra o mal, mas no caso, como vai gerar muito risco, é melhor não fazer. Só que aí que tá. Como anular? Então, meu argumento a princípio é esse. Como anular esse risco? Como é que eu posso anular esse risco? No caso, com obediência. Aí, ok. Esse foi o meu argumento em 2021. Falei antes isso. Até onde eu lembro. Então, poxa, é errado fazer o conceito de debate. Tá, mas eu tenho que lutar contra o mal. Sim, mas na luta contra o mal específica, eu tenho que ter capacidade de proteção. Ou na luta contra o mal específica, eu não posso fazer na frente dos outros para não escandalizar os outros, a não ser que eu consiga proteger. Então, dentro dessa possibilidade, aqui que para mim eu provei que vocês estão errados. Aqui principalmente em relação a argumentos de curta e longa duração. Para mim, vocês estão errados aqui. Só que havia um problema que o problema talvez é que eu tivesse relativizado aquela questão de que eu deveria evitar debates porque o conceito é errado. Só que aí que tá, eu imagino que eu já tivesse relativizado esse conceito em 2021, porque havia a questão da luta contra o mal. E havia a questão da maternidade espiritual. E havia depois o vídeo que eu falei, ou talvez em mais de um vídeo, que eu falei que se eu tiver uma obediência maior, eu posso tentar conseguir fazer a luta contra o mal. Só que, de certa forma, na questão prática, não precisou, porque nas 3 tentativas de pregação no ministério, não houve debate. E quando houve, eu não entendi, então eu não fui para isso. Então, justamente, eu não sabia se teria. Então, porque o conceito era errado. Eu não fui para isso. Houve uma possibilidade de debate, eu não dei continuidade ao debate, e nem entendi qual era a questão. Então, eu não acho que isso foi exatamente uma violação ao propósito. Porque não caracterizou. E daí viu o pessoal, eventualmente, não sei, desenho animado, não sei se é a meu respeito, dizendo, não sei se estavam falando a meu respeito no sentido que eu seria um ninja que estaria tentando fazer armadilhas nos outros. Cara, eu fiz uma armadilha uma vez, eu não fiz isso sucessivamente, como as outras pessoas fazem com muito mais frequência do que eu. Eu fiz uma, então quer dizer, e daí eu tentei fazer numa pessoa e a pessoa estava me dando porrada. Olha, não percebeu a minha armadilha e estava me dando porrada. Bom, primeiro que isso é mentira. Como se na questão na própria questão que eles sugerem de fazer o debate, que eu teria o dever de lutar contra o mal e fazer o debate, eu provei que não haveria proteção espiritual. Ou senão isso praticamente, a probabilidade está a meu favor. Mesmo na situação de média duração.
Então, peraí. O que eu quis dizer foi justamente isso. Talvez por isso, eu acho que é essa questão, por isso que eu precisei entrar nessa questão. Então, eles tinham que. O que eu entendo é o seguinte: o meu conceito é melhor evitar debates, inclusive na base, no mesmo, se não me engano, no mesmo livro, porque é Provérbios que diz isso, nós temos que fugir sair do debate, porque é evitar o mal, mas ao mesmo tempo temos que lutar contra o mal. Mas o conselho também é diferente, e eu tenho fundamento nesse conselho. Só que aí que tá. Eu entendo que possa se fazer a luta contra o mal, só que daí lá o conceito era diferente, principalmente em 2019. Então, quando não tá fazendo, aí o que eu acho que talvez o que meio Deus tenha tentado fazer é que tudo esse raciocínio que eu fiz sobre questão de longa duração, média duração e outros conceitos análogos, data fixa e tudo mais, é para provar que mesmo no que eles estão fazendo em relação à proposta de luta contra o mal, não haveria necessariamente proteção, na maior parte da probabilidade. A probabilidade maior é que não houvesse. Então esse foi todo o raciocínio. Então como é que ele vai dizer, não, porque, se foi contra mim, não, porque o cara te deu porrada. Como? Eu provei que ele está errado. Eu provei que a probabilidade é a meu favor. Outra coisa que eu vejo também dizendo, no sentido de dizer, não sei se eu já referi isso aí no canal, a questão de eu pedir para que as pessoas não me provocassem a responder. Não, eu respondo o que precisar. O que eu estou dizendo, não, o que eu reclamei, acho que uma coisa, na verdade, que foi interpretada como três, na verdade. Eu disse que essas pessoas tinham que liberar, em relação à questão. Não no sentido... liberar no sentido de não levantar falso testemunho contra mim. E é isso que eles não liberam. Então foi isso que eu falei. Está errado ficar lançando impedimento de fonte de vida. Agora, os que já foram lançados, eu vou verificar se é certo ou não, porque eles estão atrapalhando. Nos dois, tanto para voluntariado quanto para atividade secular, eles atrapalham em tudo. A confiança mesmo. E eu não concordo. Eu acho que mesmo que eu fale sobre a questão de perda de confiança, isso poderia gerar poder para eles negativo. Então, se eventualmente isso for utilizado, não há autorização, porque pode ser pecado. Não só porque eventualmente eu seria ou não seria um próximo em algumas circunstâncias. Isso não interessa. Interessa que eventualmente qual é o seu sentimento eventualmente ao fazer a armadilha. Então o que eu falei, não lance falso testemunho porque os caras ficam segurando, para que eventualmente eu perca a confiança. Mas ele pediu para ganhar. Nunca pedi para ganhar. Eu pedi para calar a boca, eu pedi para se omitirem de lançar mentira na minha pessoa. Foi isso que eu pedi. Para não atrapalhar a minha vida. Eu não pedi para me deixar ganhar. Eu pedi para não lançar mentira. Então, vamos dizer, a interpretação mais seria em relação a novos argumentos. Não em relação, de repente, a trazer argumentos no debate que eles já iniciaram. Então, eu só estou dizendo isso. E outra, nunca pararam também. Eu pedi e não pararam. Então, não adiantou nada. Eu não pedi para ganhar, eu pedi para calar a boca. Não pedi para ganhar. Não, e outra, não é verdade. Porque se você trazer um argumento verdadeiro sobre o mesmo tema, eu não pedi para que vocês não trouxessem verdade sobre o tema. Então como que eu pedi para vocês me deixarem ganhar? Eu não pedi isso. Eu pedi para não sacanear em relação à mentira. Em relação aos outros temas, vocês podem trazer verdades. Então eu não pedi para ganhar. Vocês podem ganhar, vocês podem ter mais razão em algum tema, trazendo verdades. Mas tem que ser verdade. Né? Então eu não pedi, não. Se você puder ganhar dizendo uma verdade, ganhar entre aspas, né? Sem sentido competitivo. Tá, esse é o primeiro ponto. E houve uma outra coisa. Bom, não lembro mais como esse argumento sobre eu pedir para não levantarem mentira, qual seria ainda um outro desdobramento que eventualmente teria tido. E de qualquer forma, retornando essa questão, não deram porrada em mim, porque me pegaram 3 vezes. É mentira, me deram porrada, não me deram. Eu provei que o conceito estava errado em relação à questão da protegibilidade. No conceito deles, eles estão errados. A probabilidade não é de proteção. Não é a probabilidade, em nenhuma das 3 hipóteses. Então, essa é uma questão. Em relação à questão se haverá proteção ou não. Na questão sobre a questão da relativização de que retornar para debate o próprio conceito é errado. Aliás, 2022 não pode porque eu fui verificar se tinha risco. Então está errado também. Nas outras 3 situações, em nenhum momento houve a situação de debate. Então não foi uma questão prática. E eu fui reconhecendo
também eu fui reconhecendo que havia a possibilidade de eu não conseguir falar, vamos dizer, dos mandamentos por algum tipo de dificuldade que ela tivesse. E foi exatamente o que aconteceu. Aí que tá, em nenhuma das três situações ocorreu a questão do sacrifício desse princípio de não, tô indo lá, apesar da debatibilidade que vão lançar, porque para mim o conceito é errado, justamente porque eu consegui evitar o debate. De uma forma ou de outra, o debate foi evitado. Então, eu não concordo. Aí que tá. O que eu estava dizendo é que se há necessidade de lutar contra o mal e de libertação de pessoas, eu estou disposto a sacrificar esse princípio. É essa que aconteceu. Se bem que eu não lembrava dessa questão do que eu falei durante uma boa parte da quantidade de meses, porque eu estava pensando na questão do quanto eu conseguiria garantir a proteção se eu aceitasse o debate. Se eu aceitasse lutar contra o mal. Vamos dizer assim. Nessa perspectiva. Então eu não lembrei dessa frase, porque eu estava pensando nisso. E daí eu provei que mesmo dentro do conceito de vocês, na luta contra o mal não haveria proteção. Então seria colocar em risco. A não ser que eu tivesse uma proteção maior e eu estava usando outro critério. Aí eu já não estava mais usando o critério do Novo Testamento. Então não poderia. Né? E a quantidade de pecados era menor, então daria para tentar alguma coisa, e claro, eu fui verificar se tinha risco ou não. Porque nas outras possibilidades tinha a possibilidade de eu não falar dos mandamentos também, então não lembro disso ter sido algo, vamos dizer, sempre no sentido, o Alex foi para debater. Não foi, né? Porque se eu posso evitar o conflito, ou se não houver conflito, e se tiver conflito, pode ser que eu não faça a pregação, então não sei se exatamente é um risco, porque eu não fui com esse objetivo. De certa forma, ia até nas próprias 4 situações de tentativa de pregação. Então, em relação à questão prática, até onde eu vejo, não. O meu princípio não foi sacrificado. Foi sacrificado, talvez, ideologicamente, no sentido de, se precisar, talvez eu vou ter que debater, já que eu consigo fazer a proteção. Isso foi relativizado. Só que aí tá, verificar, porque eu não tenho nem total certeza se isso realmente foi relativizado. E até porque durante um tempo eu esqueci dessa informação, eu esqueci que eu tinha falado isso. Se é que falei, mas acho que falei. Então eu vou, de repente, pensar um pouco melhor nessa questão, mas por enquanto fica isso aí, e dizer que não é isso. Na prática não houve o sacrifício do meu princípio, das situações em que eu tentei fazer a pregação. Levando-se em consideração a luta contra o mal, ou a necessidade de libertação de pessoas, eles estão errados porque dentro do que era sugerido pelo Novo Testamento, lá antes, em 2019, eu não errei porque eu não teria nem garantia de, vamos dizer, fazer essa proteção, e ainda eu tinha que fazer análise realista, que se eu tiver mais de um pecado, vamos dizer, mais de um tipo de pecado, e ainda, ou pior ainda, mais de um tipo de pecado sucessivo, aí que não vai ter proteção mesmo, e essa análise tem que ser feita também. Então esse é outro argumento a meu favor, também me justifica. Mas além disso, nós temos que analisar que o que esses caras estão sugerindo é errado. O que vocês sugeriram em termos de, não, a pessoa tem que ficar para debater, para eventualmente gerar proteção, porque são feridos espirituais, porque senão eles vão ficar presos. Não, eu não tenho garantia de proteção. Talvez a prisão aumente mais por causa do ataque desses caras. Por causa do veneno que eventualmente eles iriam aplicar. Então essa é a questão, é isso que eu estou discutindo. Tá, tudo bem, a discussão, eu não percebi isso, mas a discussão era, se eles estiverem certos, eu tiver que lutar, e tem fundamento sim, claro, a Bíblia já estava dizendo isso antes, não só pela luta contra o mal, dizendo que eu tinha responsabilidade, porque eu liderava ali as pessoas e tudo mais, mas seja pela luta contra o mal, seja por libertação de pessoas, não haveria, o Novo Testamento não garantiria a proteção em pecado sucessivo, e mesmo que fosse um só, não garantiria. Então essa é a questão. Eu estava discutindo isso. Quando eu esqueci da outra premissa não, é melhor evitar aqui o risco e tal, porque o próprio conceito de debate é errado. Porque eu esqueci isso em determinado momento. Eu só estava pensando na questão do risco. Estava pensando, é melhor não colocar em debate, porque tem risco. Se não tiver risco, pode se debater. Porque daí eu conseguiria proteger. Só que aí tá, isso não é uma relativização ao meu conceito inicial. Poderia ser uma relativização ao conceito inicial, só que eu não lembrei disso. Porque eu falei, se não tem risco, tudo bem. Só que, de repente, o que eu estou dizendo é que o próprio conceito de debate é errado em si mesmo, que não gere risco. Entendeu? Só que isso, de certa forma, aconteceu na prática. Vamos dizer,
Deus gerou proteção mesmo nessas situações. É isso que eu estou tentando categorizar. Aí eu não sei se eu tive fé sempre. Agora, na situação ali de aceitar a luta contra o mal e curta, média e longa duração, não dá. Para mim o meu argumento é melhor que o desses caras. Eu mostrei que o que eles pensaram era, na verdade, uma loucura. O que eles estavam pensando era uma loucura, apesar de uma terrível intencionalidade, eventualmente manifestada por uma língua absolutamente ferida. Ou línguas absolutamente feridas, melhor dizendo. Então é isso que eu deixo no canal para caracterizar qual seria o erro dessas pessoas. E é isso aí, não vejo as porradas que tomaram, porque eu provei que estava errada a porrada. Me deram porradas. Eu dava. Como é que é? Eu puxava a cueca dos outros de maneira nenhuma. Eu dizia onde eles estavam errados. Eu fiz uma pegadinha, uma armadilha e evito fazer, as outras pessoas fazendo muito mais armadilhas do que eu fiz uma. Então como se eu fosse um ninja, se foi pra mim, né? Como se eu fosse um ninja puxando a cueca dos outros. Não, cara, eu não tava brincando, não tava puxando a cueca de ninguém, tava dizendo onde eles estavam errados, e fiz isso até com uma grande qualidade. Se não grande pode ser soberba da minha parte. Eu fiz isso com alguma qualidade, eu notei os erros dos outros. Mas eles notaram um erro em mim? Não, fui eu que notei o erro deles. Eles disseram, não, tem que ficar para lutar contra o mal, tem que libertar as pessoas. Não, mas tem risco de não ter proteção. Mas você foi convencido disso. Então, aí que tá, eu acho que eu não fui convencido disso, eu esqueci do que eu falei. Eu tinha esquecido que eu falei, que o próprio conceito de debate é errado. Sim, daí sou eu o ninja que puxa a cueca dos outros. E daí, eu faço a armadilha dos outros, eu pego os outros, e depois eu tomo 3 porradas. Sei lá, de um cara qualquer. Mas como eu tomei 3 porradas, eu provei que o conceito tá errado, cara. E eu já achava que estava errado antes. Então não tem essa. Não tem essa de porrada, não, meu. Eu provei o contrário, dentro do próprio conceito deles. Mas você relativizou o seu conceito. É que eu acho que eu esqueci do meu conceito. Sinceramente, eu acho que eu fico. Talvez aí a porrada na cabeça, porque eles tiraram. Aí pode ser. Aí eu aceito o conceito de porrada na cabeça. Pode ser que eles tiraram o conceito de que aceitar debate é errado e falei, não, vamos ver se você tem coragem, se você acha que Deus vai te ajudar na situação prática para verificar se você é crente mesmo. Acho que é isso que eles estavam tentando fazer. E isso pode ter dado certo, porque eu esqueci desse conceito. Não é a única. Ou eu esqueci por memória mesmo, ou por essa porrada que deram, ou porque eu reconheci assim a possibilidade de luta contra o mal. Então eu poderia estar errado no conceito. Então eu tinha que fazer um cálculo com base em outra premissa. Isso é válido. Talvez realmente tive que fazer, mesmo então apenas. Agora, não é um complemento ao canal, mas um vídeo aí explicando realmente o que aconteceu. Eu esqueci do conceito. Então, parei.